Olá, pessoal, como é que estão? Bom dia. Então, temos mais um trabalho pela frente. Só dessa vez não vai acontecer de receber na sexta o enunciado e entregar sábado. Agora a gente vai ter um tempo mais longo. Isso, então a primeira coisa é ler o enunciado com calma, né? Uma coisa que eu acho que pode ser importante seria organizar uma lista de pequenas tarefas, né? Mesmo que seja em português. Vocês têm que criar o programa principal com o scanner, tem aquela parte toda que é previsível, né? Porque o programa vai ter uma entrada, e tem as partes super fáceis e tem as partes que vai ter que pensar um pouquinho. Então, a primeira coisa seria encontrar uma dupla, né? Alguns vão talvez escolher a loja primeiro, né? Mas aí quem seleciona a loja fica com ela reservada, então talvez começar pela dupla. Alguma dúvida, Márcio? Então, lá na área do Moodle, vocês têm trabalho 3 e aí enunciado do trabalho 3. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. O Márcio quer saber se existe um teste automatizado para saber se o programa está indo bem ou mal, é isso? Assim como a gente tem lá no URI Online Judge? Essa é a pergunta? Ah, pois então. Não, no momento não tem nada disso disponível. Uma dificuldade é que, como cada um vai fazer a sua loja, o produto e a função adicional são um pouquinho diferentes. Então, é difícil fazer um teste igual para todos. Então, seria necessário que a própria dupla se organizasse para fazer uma previsão, né, usando um editor de texto, uma folha de papel, imaginar, por exemplo, como é que seriam as telas, como é que seria o menu, como é que seria essa tabela com os dados. Então, isso faz parte dessa concepção, né, do projeto. Então, isso no momento está com vocês. A minha expectativa é que vocês tenham alguma coisa para mostrar na quarta-feira, e aí na quarta-feira a gente vai ter uma sala para cada dupla que queira trazer dúvidas ou mostrar simplesmente o que está fazendo. Aí eu entro na sala da dupla, vejo o que está sendo feito e vou passando em cada dupla. Então, isso a gente vai fazer na quarta, se tudo der certo. Hoje, se tiver alguma dupla já que queira se adiantar, me avisa, a gente cria uma sala e aí a dupla pode ficar na sala e eu posso conversar individualmente, né? Então, essa que é a dificuldade. Ah, pois é. Ah, o colega está perguntando se ele pode usar package. Eu não usei package ainda, mas eu estou com vontade, né? Package não é necessário. Eu acredito que o sistema tenha duas classes, né? Uma classe produto, e aí vai existir um vetor de produto. E aí a outra classe é o programa principal, o main, com seus auxiliares. Eu diria um auxiliar para cada operação que o usuário pode pedir no menu. Mas vocês podem usar recursos adicionais. Eu só recomendo, né, sempre fazer pequenas modificações. Não coloquem os 5 produtos com os 6 atributos, com as 7 opções desde o início. Façam uma classe simples, colocam um atributo,
cria um objeto, vê se funciona, vai sempre mantendo o programa funcionando. Não digite muita coisa sem testar, né? Senão depois é difícil de voltar ele a funcionar. Eu recomendaria para quem está em dupla e está remoto, né, que use o editor de texto e o colega assiste remotamente e depois vocês trocam. A outra forma é combinar quem faz o quê. É um pouco difícil assim à distância, então eu diria assim, recomendaria que vocês fizessem uma programação em pares, que alguém use meia hora, depois o colega continua, né? Então, a princípio são duas classes, um vetor de produto, uma classe é produto, a outra classe é a própria aplicação. Mas inicialmente vocês têm que escolher a loja. Eu acho que é uma boa ideia formar a dupla e escolher a loja, aproveitando esse tempo que a gente tem agora. Até agora só uma loja foi escolhida. Vamos lá, cuidado que senão alguém pega a loja que você gostaria de fazer. Então, quando alguém escolheu uma loja, por enquanto só tem uma loja escolhida, aí vocês precisam visitar o site da loja, localizar a categoria que está entre parênteses. Então, cuidado para não pegar produtos de outra categoria, porque a estrutura pode ficar muito complicada, né? Perguntas aí, pessoal? Então, nenhuma dupla ainda se registrou e tem uma loja escolhida. Vou dar um tempinho aí para o pessoal se organizar. Ah, pois é, eu prefiro que o trabalho seja feito em duplas, né? Eu prefiro, não sei se a gente vai ter um número par de participantes, mas eu prefiro duplas, né? Tentem não fazer de forma individual, tentem fazer em duplas, porque a gente aprende, a gente ensina também quando a gente faz um trabalho em dupla. É importante aprender a trabalhar em equipe, isso é uma habilidade que é muito valorizada pelas empresas que estão ali no parque e também no mercado em geral. Aprender a trabalhar em dupla é importante. Ah, pois então. Hoje a gente vai começar um programa, hoje é o trabalho T3. A gente vai começar hoje, vocês recebem o anunciado hoje. Na quarta-feira eu vou acompanhar, para quem quiser me mostrar o que já fez. Na sexta-feira a gente vai continuar acompanhamento e aí vocês têm que entregar até sábado. Então, sábado às 5 da tarde é o limite para entregar. A gente está falando do trabalho T3. Eu diria, comece combinando aí uma dupla e em seguida escolha uma loja, reserve uma loja. Aí tendo isso definido, vocês podem começar a trabalhar. Então eu recomendo que vocês façam em dupla para ter um apoio, uma segunda opinião, né, para ter uma ajuda, alguém que vai programar junto e também para ter essa experiência de dividir uma tarefa com outra pessoa, que é uma coisa muito comum para quem é programador. As tarefas são muito grandes para pegar sozinho. A gente tem que aprender a dividir, tem que aprender a combinar as coisas que a gente está fazendo, a recompor as partes que cada um fez. Isso é bastante importante.
Então, a gente começou a falar sobre fazer o trabalho T3, o enunciado lá no Moodle. Então, já que a gente está aqui, vocês devem estar lendo, né? Eu acredito. Então, lá no Moodle a gente tem aqui o trabalho T3 e eu estou incentivando que vocês tentem combinar agora uma dupla e escolham uma loja. Então, olhando aqui para o enunciado, né? O enunciado é igual para todos, mas cada um vai ter uma loja diferente. Então, dá para ver que os dados, né, vão ficar diferentes. E também vai existir uma pequena variação na programação, né, pela escolha de cada dupla. Então, claro, nesses trabalhos, vocês não podem mostrar para outra dupla o que vocês estão fazendo, né? Certo, sim, a gente vai ter uma lista de produtos, né? E isso seria o controle de estoque. Exato. Tá? A gente chama também de inventário. Então, é uma lista das coisas que a loja tem. Ah, pois então, boa lembrança do colega. No caso de que seja um elemento virtual, que seja assim, um jogo eletrônico, né? Se alguém mais tiver um caso parecido. Ainda existem, mesmo na Steam, produtos que são entregues, né? Que são físicos. Então aí tem os controladores de jogo, por exemplo. Existem jogos que vêm uma caixa, né, ou que vem um produto junto com o jogo. Então aí vocês tentem buscar esses produtos que sim vão ter quantidade. Então um jogo eletrônico, a quantidade ela não vai ficar registrada, você tem razão, mas aí tentem encontrar um produto que tenha uma caixa, que tenha uma entrega física para poder fazer um controle de estoque. Então todo mundo que tem produtos simule a existência física. Na Steam não vendem nada físico. Ah, pois é. Então foi falha minha. Então façam um controle eletrônico, né, de um bem que não é físico. Faz muito tempo que eu não uso a Steam. Na última vez que eu usei ainda tinha caixa, ainda tinha coisa para fazer. Deixa eu ver se eu acho. Eu sei que o controlador de jogo eles entregam, isso eu sei. Agora, dos jogos, anteriormente os jogos acompanhavam uma caixa, né? Não sei, não sei. Aí eu já não sei. O colega está me perguntando se, no caso da loja Steam, se ela já vendeu alguma vez jogos físicos. Eu acho que não. Eu acho que não. Existem jogos que acompanham um produto físico, mas eu não sei se a Steam já vendeu. Uma boa, quem pegou a Steam vai ter que fazer esse contorno aí. Vai ter que imaginar que existe uma caixa do jogo para poder fazer o estoque, senão não vai haver movimentação. Só para não variar muito, senão teria que fazer um sistema de vendas. É melhor fazer um estoque e imaginar que o produto é físico. Ficou estranho. Quem pegou uma loja com produtos eletrônicos, não eletrônico, né, mas digitais, né, que não tem entrega física, o controle de estoque ficou atrapalhado. Tá certo. Então, a ideia, pessoal, é reduzir as incertezas. A ideia é fazer escolhas. E aí, quanto mais escolhas a gente fizer, a gente vai chegando próximo da solução. Então, a primeira escolha é com quem eu vou fazer o trabalho, quem é que eu consigo contato, quem é que eu tenho afinidade. Quem não tem ninguém de afinidade, aproveite agora, tá? E tente fazer contato para ter aí mais uma ponta na sua rede social, né, de programadores. Escolham a loja, né, então uma outra dúvida, qual loja, e aí vocês vão ter, a loja vai ter um site, e esse site vai ter uma lista de produtos. Então eu diria que inicialmente vocês precisam fazer uma lista de produtos com a ideia de fazer um programa para guardar esses dados, né? Então o programa vai ter lá um objeto para cada produto. E
Por isso, a gente deve usar um vetor. Então, cada elemento do vetor deve ser um produto que a loja vende. Cada produto tem a sua quantidade em estoque, mesmo os digitais, só para continuar a simulação. Então, acho que a principal dificuldade agora é que vocês têm duas pessoas e aí vocês talvez tenham duas cópias do programa para entregar e aí você tem que coordenar para não haver uma perda, né? Então, existe aí uma série de ferramentas para fazer isso, mas agora, se vocês tiverem interesse, eu até posso comentar, mas talvez agora tenha que fazer só com organização mesmo. Então, não perder o projeto do BlueJay, fazer cópia, né? Fazer um zip, vai guardando cada dia, vai guardando, para não deixar o programa sumir, né? Cada um tem que ter a cópia do colega, e eu recomendo usar um zip, um arquivo compactado para fazer isso, com a data e a hora, né? Para evitar que vocês cheguem numa versão que não funcione, guardem sempre a cada modificação, guardem uma cópia do programa. Então, como é que está lá? Todo mundo já escolheu a sua loja? Então, pode ser um desafio, né? Existem coisas assim que são bastante previsíveis, por exemplo, vai ter que ter um scanner, né? E vocês já podem começar a programar um app, já podem começar a programar aquele main, né? Aquela classe que vai ter um main, que vai ter o systemout, que vai ter o scanner, e imaginando que o jogo tem uma tela, né? Então, uma dificuldade é o que a gente está fazendo se chama de CLI. CLI é uma abreviatura em inglês para um programa que tem telas em texto, né, em linha de comando. Então, por exemplo, a gente deve ter por aqui algumas imagens aqui, eu vou tentar mostrar. Não é da época de vocês, mas ainda hoje persistem, né, programas que quando a gente vai usar, a tela dele não é uma tela com pontos, não é uma tela gráfica, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui no Google CLI, que seria a abreviatura para Command Line Interface, e aí vocês têm exemplos de telas, né? A tela não precisa ser muito elaborada, mas aqui, por exemplo, ó, tem uma tela formando uma espécie de um formulário, né? Que foi organizada com texto, colocando espaços aqui. Ele preferiu alinhar os dois pontos, ele achou interessante fazer isso. Então, esse é o tal do CLI. De vez em quando tem coisas assim, ó. Esse aqui é um menu, e aí a pessoa vai escolher a letra para escolher a opção. Pode ser a letra ou o número, como vocês acharem melhor. Tá? Então, esse é o CLI. Não é para fazer nada muito complicado, mas também é para tirar um pouquinho de, né, de satisfação, assim, de fazer alguma coisa como vocês gostariam. Então, existem aí exemplos de telas de programa em que o programador só tinha como disponível um texto, né? Que é isso que a gente está falando. Então, não é uma interface gráfica, não é esse o objetivo, nem ter mouse, nem tecla de direção. É uma aplicação bastante simples. Vai mostrar as opções, 1, 2, 3, ou pela letra. Depois vai mostrar uma lista de produtos, ou um produto, ou uma soma. Então, vocês têm que também ter um pouco de imaginação de lembrar de como eram esses programas, né? Não, nem todos vocês tiveram acesso. Já chegaram na interface gráfica, né? Então tem que usar um pouco de imaginação. Bom, quem não tem a sua dupla, pode tentar aproveitar agora o bate-papo para verificar quem é que está no bate-papo aí e não tem dupla, está procurando a dupla, pessoal. Todo mundo tem dupla? Eu recomendo que vocês tentem usar
ao auxílio de um colega, não tentem fazer sozinhos, né? Dividir o trabalho. Como é que estão aí? Todos têm dupla, pessoal? Ah, não, não. A loja só uma pessoa pode pegar. Só uma pessoa pode pegar a loja. Então, se alguém pegou a loja, hã, ficou reservado, não vai ter outra pessoa que vai pegar a loja. Até agora eu tenho 7 lojas escolhidas, significa que a gente vai ter, ó, aparece cheio aqui, se eu fiz certo, só uma pessoa pode pegar a loja. É, é. Então não é o sorteio pela loja, pessoal. Não, 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 eu não expliquei direito. Não é o sorteio pela loja, vocês têm que combinar entre vocês. Eu poderia ter feito pela loja, mas não foi isso, não foi isso. Vocês têm lá a loja, e a loja é a loja da dupla. Então quem tem a loja, falta encontrar o colega, mas não é através da loja que a gente escolhe. Então, se tudo dá certo, a gente tem 7 lojas, 14 pessoas. Ainda assim, deve ter gente mais que vai depois assistir a gravação e fazer a escolha. Então, escolher uma loja, escolher a sua dupla e começar a trabalhar. E na quarta, a gente vê como é que a coisa está andando. Então, bastante importante é salvar os arquivos, né? Não perder o arquivo. Acontece, é uma história que todo mundo tem para compartilhar, que lá pelas tantas o programa parou de funcionar. E ele estava funcionando e agora parou. Ou ele estava aqui e sumiu. Então, vocês podem usar a nuvem, vocês podem usar Google Drive, OneDrive, vocês podem usar arquivos compactados para ir salvando. A coisa boa de salvar num zip é que é difícil a gente abrir ele e mexer sem querer, né? Mas é importante ter cópias. Só que também se a gente tiver muitas e muitas cópias, depois a gente não sabe qual é a última cópia. Então vocês têm que encontrar um sistema para organizar isso. Mais perguntas, pessoal? Quem é que está sem dupla aí? Eu estou vendo o Rogério disse que está sem dupla e o Eduardo disse que está sem dupla. Talvez seja a chance de fazer uma dupla. Quem mais aí está sem dupla, pessoal? Certo, certo. Manifestem-se aí, manifestem-se. Ah, é uma oportunidade de conhecer um colega, vocês têm o curso pela frente, né? Aprender a delegar tarefas, a confiar no outro, a cobrar o outro, a corresponder à cobrança, isso é muito importante para a carreira toda. Então, quem quiser usar o bate-papo ou o microfone para dizer que é uma dupla, vamos lá, pessoal. É importante que vocês essas decisões da loja e da dupla que vocês façam isso cedo, tá? Porque senão o tempo vai passando. Davi, tem dupla, Davi? Gabriel, tem dupla? Luiz? Certo, certo.
Certo, certo. Convidar alguém que não está aqui, excelente, excelente. Luciano, Márcio, Rogério. O Márcio quer fazer sozinho, né, Márcio? Adote um colega aí. Olha só, Márcio. Vai lá, vê se faz essa mudança agora, já aproveita. Bom, pessoal, quem está sem dupla, entre em contato com o colega, confirme se ele está sem dupla, faça o convite para formar uma dupla. Talvez alguém fique sozinho, se a gente tiver um número ímpar de participantes, já que são duplas, né? Mas façam uma força para trabalhar com alguém. Essa é uma tarefa extensa em que é importante ter uma segunda opinião, ter um segundo par de olhos, aí, um par de mãos, para ajudar a fazer o trabalho. Não tentem dar conta de tudo sozinho. Os sistemas que a gente faz hoje são sistemas muito extensos. É muito difícil uma pessoa sozinha fazer todo um sistema. A gente tem que trabalhar em equipe 5 até 9 pessoas, é uma equipe super comum. Então tentem aí começar com a dupla. A dupla é a menor equipe, né? Um é sozinho, a equipe já começa em 2. Certo, pessoal? Vençam aí a timidez, tentem aí a tucane, incomodem o colega, vê se ele está sem dupla, a pessoa tem que vencer a inércia e tentem fazer essa tarefa então. Vençam a inércia, convidem alguém, tirem alguém, saiam da timidez, vocês dois, e tentem formar uma dupla e tentem descobrir como trabalhar juntos. Bom, vocês vão olhar o enunciado, eu acho que na quarta-feira vão surgir as dúvidas. Na quarta-feira a gente abre então a sala para as duplas, cada dupla na sua própria sala, e aí eu passo olhando, vocês abrem a tela e eu passo olhando o que vocês estão fazendo. Certo, pessoal? Então, se não há mais dúvidas, eu vou deixar vocês trabalhando. Quarta-feira a gente conversa, tentem aí fazer uma previsão do que o sistema vai ser, tentem pensar quantas operações tem, tentem começar a fazer uma estrutura, como eu fiz num outro exercício, né, que era para completar um programa, coloca um print em cada função auxiliar para lembrar que tem que fazer a função, mas o programa já vai funcionando, o menu principal e coisa e tal. Vão fazendo aos pouquinhos, né? Não tentem digitar tudo de uma vez só, porque a chance de acertar assim é mais difícil, né? Tentem fazer pequenos refinamentos. Certo, então? Eu vou tentar, na próxima aula, na quarta-feira, dividir a sala em duplas, e aí a gente vê as dúvidas de cada dupla. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem lá com o enunciado.